Santo? Batismo no Espírito Santo, a gente também usa o termo revestimento de poder. É a mesma coisa. Revestir significa que você está imerso por algo, que algo está revestindo você. Você está coberto por algo. Então, revestimento de poder e batismo do Espírito Santo significam a mesma coisa. E abre lá comigo em Atos 11, no versículo 15. Onde nós estamos falando sobre o batismo do Espírito Santo. Os discípulos estão explicando para as pessoas escandalizadas o que era aquilo. E diz assim no versículo 15: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós a princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou em alguns outros textos da Bíblia, com fogo. Amém? E aí, quem é esse Espírito Santo que batiza? O que é ser batizado no Espírito Santo? Em primeiro lugar, você precisa entender quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Não em importância, apenas em ordem didática. João 14, versículo 16 ao 17, Jesus, antes de ir, diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga comigo: para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber, se Deus amou o mundo? Porque é necessário que você seja nascido de novo, reconheça Jesus como Senhor e Salvador. O mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, por quê? Porque Ele habitará convosco e estará em vós. Então, é uma certeza por dentro. É algo que você vai ter uma convicção que ninguém tira de você. Amém, querido? O Espírito Santo é a parte da Trindade que está com a gente nessa dispensação. E nós precisamos reconhecê-lo. E nós precisamos saber que é Ele que está conosco todo o tempo. Então, o Espírito Santo, ele vai ter duas condições na Bíblia nessa dispensação. Nós vamos entender o Espírito dentro e o Espírito sobre. E são duas ações diferentes da mesma pessoa. O que é o Espírito dentro? Quando você crê com o coração e confessa com a boca que Jesus é seu Senhor e Salvador, no mesmo momento esse Espírito Santo vem habitar dentro de você, por conta do pecado que foi apagado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O homem, como você aprendeu semana passada, ele era separado de Deus pelo pecado. O que é morte? Morte é separação. O que é nascimento? Renascimento. É religar. Então, o homem era morto espiritualmente. Todo aquele que não está em Jesus Cristo é morto espiritualmente. Depende de como ele vive, depende de quem ele é, depende das questões de sexualidade dele. Não, querido, existe morto e vivo. Só isso que existe para Deus. Morto e vivo. Separado de Deus, morto espiritualmente. Com Deus, vivo espiritualmente. É isso que a gente tem que entender, às vezes, quando a gente confunde alguns conceitos nossos, sociais nossos. Não existe a diferença toda que a gente diversifica. Existem aqueles que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Existem aqueles que servem a Jesus e os que servem a Satanás, independente de querer. Sendo bom ou sendo mal, independente. Se não serve a Jesus, porque só existem dois senhores. Então nós estamos falando de morte espiritual. Existia essa morte quando você nasceu de novo. A morte era o quê? O seu espírito separado do Espírito de Deus pelo pecado. Você não tinha como receber o Espírito de Deus por conta do pecado. Mas Jesus apaga de uma vez por todas o seu pecado. E esse acesso ao Espírito Santo é automático no momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse exato momento, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E para que esse habitar dentro de você? O que vai acontecer com esse habitar dentro de você? Você vai ser fortalecido no fruto do seu Espírito, com as 9 características do convívio com o Espírito Santo. Amor, longanimidade, benignidade, isso tudo vai acontecer para você. O Espírito dentro altera a sua vida.
Mas existe uma outra condição do Espírito Santo, que é o Espírito sobre você. E esse Espírito sobre você, ele vai aparecer em alguns momentos sobre pessoas no Velho Testamento, porque ele não poderia habitar dentro, mas ele vinha sobre para que essas pessoas agissem de forma sobrenatural. Então, sobre o rei, sobre o profeta, ele vinha sobre com demonstrações de poder. E aonde que no Novo Testamento ele aparece pela primeira vez? No batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, o próprio Messias, ele foi ser batizado com João. Batismo de arrependimento. João diz: você que devia estar me batizando. Eu não podia estar batizando você. Está se arrependendo de quê? Não tem pecado? Não foi tentado e não caiu em nenhuma vez? Mas Jesus diz, é necessário que isso aconteça. E Jesus passa ali pelo batismo de João. Ele vai às águas do batismo de João. Mas a Bíblia diz que quando ele sai desse batismo, o Espírito Santo, como uma pomba, pousa sobre ele. E aonde Deus fala: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Você percebe que nesse momento o Espírito Santo veio sobre Jesus? Então, até esse momento, você vai ler a sua Bíblia quantas vezes você quiser e você não vai achar um milagre de Jesus. Você vai ver que Jesus era conhecedor da palavra, porque desde os 12 anos ele já era conhecedor da palavra, a Bíblia já cita. Você vai ver que ele era reconhecido como mestre, mas não havia nenhum milagre sobre a vida dele. Por quê? Porque ele veio como homem. E como homem, ele viveu aqui até os 30 anos de forma natural. Conhecedor da palavra, conhecedor dos ensinos. Mas agora ele ia entrar no ministério dele. 30 anos, João já tinha 6 meses mais velho que ele, já tinha entrado com 30 anos, era digno de batizá-lo. Com 30 anos, Jesus entra no seu ministério. E aí Deus dá a ferramenta. Qual é a ferramenta? O batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ele, com demonstração de poder. E depois que Jesus recebe o batismo do Espírito Santo, poder sobre ele, e aí ele vai para o deserto, ele é provado pelo diabo, ele vai transformar água em vinho, e daí não para mais de fazer milagre. Mas até aí, ele era homem, veio como homem e agia no natural. A partir do Espírito Santo sobre aquele que capacita, aquele que reveste de poder, Jesus começa a andar no sobrenatural. Então, Jesus é o primeiro que veio para que a gente se identificasse e para que a gente se apropriasse do que ele fez por nós. Jesus, já cheio do Espírito Santo, vai para o deserto. E aí a palavra já começa a dizer, cheio do Espírito Santo, já começa a dizer uma outra esfera dele. Mas e os discípulos? Os discípulos ainda não podiam receber o Espírito Santo por dentro. Porque enquanto Jesus estava na terra, o pecado não tinha sido pago. E como o pecado não tinha sido pago, eles ainda estavam separados do Espírito de Deus. Então, Jesus precisa morrer, pagar o preço com o sangue, e quando Jesus ressuscita, ele encontra de novo com os discípulos, e a Bíblia diz que ele sopra o Espírito Santo neles. Sopra onde? Dentro deles. Eles nascem de novo, porque só poderia acontecer depois que o preço tivesse sido pago. Então, o Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo naqueles discípulos. E eles recebem do Espírito Santo e começam a ter percepção espiritual. Tanto que Tomé, que não estava nesse dia, continua precisando ver para crer. Porque ele não recebeu o Espírito Santo, ele era igualzinho a mim e você antes de nascer de novo. Lia a Bíblia e não entendia nada. Só acreditava no que estava vendo. Não confiava nos milagres de Deus. Mas depois que você recebeu o Espírito Santo, você agora tem discernimento. Você agora percebe que tem algo espiritual na história. Você percebe que aquela pessoa que está perseguindo você, na realidade não é ela, é o próprio diabo que está atrás dela. Você começa a entender algumas questões. Então, ali os discípulos recebem o Espírito Santo dentro. E aí Jesus dá as últimas instruções, o tempo que ele anda sobre a terra ainda após ressurreto, conversa com aqueles discípulos, explica para eles tudo que eles vão fazer. Vocês agora... Vocês lembram do que eu fazia? Vocês agora vão fazer muito mais do que aquilo. Vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, falar em outras línguas. Vocês agora vão fazer tudo isso.
E ele fala isso no final de alguns evangelhos. Em alguns evangelhos ele também trata alguma coisa. Mas faz só uma coisa. Antes que vocês acharem que podem fazer isso, fica em Jerusalém. Porque lá vocês vão receber aquela ferramenta que eu recebi lá em João. Vocês vão receber o revestimento de poder. Porque virá sobre vocês o poder para fazer tudo isso que eu estou falando. Então há uma sequência, uma lógica nisso. E aí vamos dar uma olhada nisso com calma. Então você entendeu que há o Espírito Santo dentro. Está lá em João 20:20, que ele sopra o Espírito dentro dos discípulos. Em Romanos 8:11, ele fala sobre esse Espírito habitar em nós. Mas ele depois fala sobre o Espírito vindo sobre nós. Mateus 3,16 fala sobre batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Sublinhe na sua Bíblia, sobre ele. Amém? Porque é diferente o Espírito sobre e o Espírito dentro. Em Atos 1:8 está dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse Espírito dentro, ele é o Espírito que vai me capacitar a andar no fruto do Espírito. Ele é aquele que vai cuidar de mim. Ele é aquele que vai melhorar a mim mesmo. Agora, o Espírito sobre é externo, é poder, demonstração de poder, andar no sobrenatural. Agora, com qual dos dois eu consigo ser testemunhas de Cristo? Eu consigo ser reconhecido como um cristão quando eu tenho o Espírito dentro, porque o meu comportamento vai mudar, eu vou ficar mais próximo de Cristo. Vou ter cheiro de Cristo, vou ter gosto de Cristo. Você é aquele pepino que não tinha gosto de nada e agora tem gosto de vinagre. Você agora tem gosto de Cristo. Mas o que faz de você uma testemunha? Evidência. Se você já assistiu qualquer filme policial de julgamento, você vai ver que uma testemunha, ela precisa promover evidências de aquele fato ocorrido realmente aconteceu. Então ela vai precisar relatar algo, ela vai precisar provar algo que aquilo aconteceu. E como que você vai provar que Jesus está vivo, que Ele cura, que Ele expulsa demônio, que Ele restaura a sua vida? Como? Produzindo evidências. Testemunhas produzem evidências. E como você vai fazer isso na força do seu braço? Não vai. Na força do seu braço, o máximo que você pode ser é correto e honesto. É o máximo que você vai poder ser. Produzir evidências, você vai precisar de revestimento de poder. Você vai precisar receber da mesma maneira que Jesus recebeu, o Espírito sobre você. E esse Espírito sobre você é que vai capacitar você a expulsar demônio, vai capacitar você a curar os enfermos, vai capacitar você. Embora, pequeno parênteses, o nome de Jesus já cura, o nome de Jesus já expulsa. Amém, queridos? Mas esse andar no sobrenatural, esse estar no sobrenatural, depende de você receber, assim como Jesus, assim como Pedro, assim como Paulo, você precisa receber o revestimento. Amém? Então, esse é o Espírito sobre, que é diferente do Espírito dentro. O batismo do Espírito Santo, o que ele é? É ser inserido nesse reino. Nós vamos ver lá em João 3, você pode abrir lá, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem natural, religioso, conhecia as palavras, mas era um homem natural, como você aprendeu semana passada. E Jesus estava tratando com ele sobre coisas espirituais. E ele quer entender como que Jesus anda no sobrenatural. Você só pode seguir Deus. Ele já tinha reconhecido Jesus como mestre. Normalmente na Bíblia, quando as pessoas chamam Jesus de mestre, elas só estão reconhecendo o aspecto natural, ou seja, Jesus conhecedor da palavra. Mas quando elas falam Jesus profeta, elas estão reconhecendo o sobrenatural em Jesus. E Nicodemos estava diante do sobrenatural. E ele pergunta para Jesus: como que você faz essas coisas? E aí Jesus responde, João 3,3, que é necessário... Deixa eu ler direito, que agora mandei você abrir, né? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você precisa ter o Espírito Santo por dentro para ver o reino. Quando você recebe o Espírito Santo por dentro, você começa a perceber que há um reino espiritual.
E aí é aquela fase que você começa a ver as coisas acontecendo. Você recebe a oração, é curado. Você percebe que você ora e tem resposta. Você começa a entender que nem tudo é somente natural, mas tem coisas espirituais envolvidas. Você começa a ver o poder de Deus agir na sua vida, mas você está vendo ainda. Porque você nasceu de novo. O Espírito Santo está dentro de você, te ajudando a ver. Mas Nicodemos não entende esse aspecto natural de como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus diz, não, querido. Você precisa nascer para ver. Mas para você entrar nesse negócio, João 3,5, para você entrar nesse negócio, você precisa ser inserido, imerso, envolvido nas águas e no Espírito. Senão você não entra. Tem muito crente, 30 anos de evangelho, nasceu de novo, mas não vê manifestação de poder através da sua vida. Por quê? Porque está vendo, nasceu de novo, mas não recebeu o batismo do Espírito Santo, não foi imerso no Espírito. E sem o Espírito, você não entra, você não toma posse, você não se apropria do sobrenatural. Nicodemos não entendeu, porque isso era espiritual demais para ele. Ele continuou sem entender bem ali, mas ficou a mensagem para a nossa vida. Você, quando recebe o Espírito dentro, você está vendo o reino. Mas Deus tem mais para você. Deus não quer que você saiba que tem um reino, Deus quer que você seja reino, que você reine. É diferente, querido. Uma coisa é você saber que você tem uma herança, outra coisa é você gastar ela. Deus não quer só que você saiba que você tem, Deus quer que você use, que você usufrua. Para quê? Para ser testemunha de que Jesus está vivo. Porque a nossa pregação não consiste só em palavras de sabedoria, mas em demonstração de poder. E poder eu vou ter como? Através do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém, queridos? O reino de Deus, ele é espiritual, é um lugar de autoridade, e a gente tem que entrar nele. Então, a gente tem uma promessa, lá em Lucas, no finalzinho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio uma promessa. Que promessa é essa? Eu acho que não dá tempo de eu explicar. Mas ela está em Joel 2, do versículo 28 ao 29. Essa promessa do Pai, que porém ficar na cidade até que do alto seja revestido de poder. Joel prometeu que todos seriam revestidos, que todos receberiam o Espírito Santo. E é bom você ler isso na sua Bíblia, deixar marcado. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Que fala que todos, servos e servas, filhos e filhas, homem e mulher, não interessa a posição social que você tem, todos receberão o Espírito Santo. Essa era uma promessa lá do Velho Testamento. Quando? Depois do Messias. E aí ele diz para não sair da Jerusalém. Em Atos 1, no capítulo 4, Atos do capítulo 1, versículo 4, diz assim: e eles estavam em Jerusalém, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E isso foi cumprido aonde? Deixa eu só fazer uma observação para você. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Então, na realidade, o livro de Atos é quase uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas termina o seu Evangelho dizendo: não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E começa a escrever Atos dizendo: e eles estavam lá esperando essa promessa até que, diga comigo, até que, lá em Atos 2, no capítulo 2, versículo 2, diz que de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse versículo você pode sublinhar na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 4. Porque todos, você precisa lembrar que foram todos. Não tem essa história de quem tem cargo, não tem essa história de quem estava merecendo mais, não tem essa história de tempo de casa, tempo de evangelho.
todos que estavam lá foram revestidos. Depois disso, você vai observar que eles tiveram uma evidência. Qual foi a evidência? Falar em outras línguas. E como que eles falavam em outras línguas? Era o Espírito que falava? Não, o Espírito concedia a língua, mas quem falava era eles. Esse versículo é rico para você desmistificar um monte de coisa que botam na cabeça da gente. E aí todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, no versículo 38, diz... Pedro, deixa eu chegar aqui no contexto, aqueles discípulos são cheios de poder, revestidos de poder, começam a falar em outra língua, mas além de falar em outras línguas, eles produziram algumas outras evidências que fizeram pensar que eles estavam bêbados. Quem já viu um bêbado? O que bêbado faz? Bêbado ri muito, ou então chora muito. Bêbado cambaleia, bêbado tropeça e cai, bêbado acha tudo engraçado ou tudo triste, ou seja, perde o seu controle físico completo? Sim. Então eles olhavam de fora e viam aqueles homens no meio do dia com um comportamento estranho, porque bêbado fala enrolado. Então eles viam aquele comportamento e julgaram que eles estavam bêbados. Então Pedro vai explicar o que estava acontecendo ali, que era o cumprimento da promessa. E Pedro explica, faz uma narrativa imensa. O Pedrão lá, que mal sabia falar, que só puxava a espada lá e fazia... Antes era todo troglodita, agora, cheio do Espírito Santo, fala e todo mundo fica sem entender o que ele está falando. O mesmo Pedro que antes do batismo do Espírito Santo tinha medo de dizer para 2 ou 3 que andava com Jesus, agora fala para 3.000. Porque o revestimento de poder é espírito de ousadia, capacitação de falar de forma sobrenatural, manifestar poder. E aí, depois de falar tudo isso, ele continua falando com essas pessoas, e lá em Atos 2,38 diz: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, os vossos filhos, e a todos que estão longe, quantos o Senhor Deus chamar. É para todos. Pedro está dizendo: não olha para a gente não é porque a gente é melhor, não é porque a gente andou com Jesus, não, é porque é para todos. Só começou com a gente. Amém, queridos? E aí nós vamos ter muitos exemplos do que o batismo do Espírito Santo faz. A gente não vai ter tempo de ver todos, o relógio não para. A gente não vai ter tempo de ver todos, mas basta você pensar, Jesus, antes e depois do batismo do Espírito Santo, e receber o Espírito sobre ele. Eu não sei se eu posso usar o termo batismo do Espírito Santo para Jesus, mas eu posso dizer que o Espírito veio sobre ele e revestiu ele de poder, porque depois disso, a história dele muda, ele começa a andar no sobrenatural. A gente olha para Pedro, se acovardou numa situação, qualquer um de nós poderia fazer o mesmo. Se acovardou. Jesus explica para ele: olha, você realmente agora vai me negar. Mas quando encontra com ele de novo, diz: você vai ser capaz de morrer por mim. E depois do revestimento de poder, Pedro agora com ousadia fala para 3.000, 5.000. E aquelas pessoas olham para ele, sabendo que ele era um pescador iletrado, ficam admirados com a graça e o poder com que ele fala. Por quê? Porque agora ele é uma testemunha de que Jesus está vivo. E a gente olha para Paulo tem uma experiência. Paulo, um homem religioso, um homem radical contra Jesus, tem uma experiência, recebe o batismo do Espírito Santo e logo em seguida começa a agir também no sobrenatural e na ousadia. Nós vamos ver sempre, após o batismo do Espírito Santo, a ousadia crescendo, o poder se manifestando. Então o batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder necessário para que a gente ande nessa palavra, que na nossa força a gente não consegue. Você lembra dos discípulos que não pediram fé quando viram ressuscitar morto, não pediram fé para multiplicar pães, mas quando falou que tinha que perdoar 70 vezes 7, falou: Senhor, aumenta a nossa fé. O que eles estavam pedindo? Ferramentas. Eu não consigo isso sozinho. Mas após o revestimento de poder, Estevão é apedrejado, e sendo apedrejado diz: Senhor, perdoa eles. Eles não tinham condição de perdoar 70 vezes 7 a pessoa que estava em casa. Pediram mais fé.
Mas Estevão é apedrejado, e no meio do apedrejamento que o Senhor perdoa eles. Por quê? Cheio do Espírito, revestido de poder, coisa que você não vai conseguir, coisa que você não pode fazer, o Espírito Santo vai te auxiliar. Então você não deixa de fumar, deixa de beber, deixa de fazer para receber o batismo do Espírito Santo. Você recebe o batismo do Espírito Santo e você deixa de fumar, deixa de beber e deixa de errar. Ele é uma ferramenta para te capacitar a andar nessa palavra. Você não é merecedor, você não conserta tudo para receber, não. Você recebe para se consertar. É Ele que vai te possibilitar andar nessa palavra, com poder e ousadia. Amém, queridos? E deixa eu começar a completar. Qual é o objetivo disso tudo? Ser testemunha. Mostrar que Jesus está vivo. Agora me diz uma coisa, é por merecimento? Não. Isso é uma mentira. Não é por merecimento, porque eu vou dizer uma coisa, nem eu nem você merecíamos. Você está tendo essa aula toda. Sabe como foi o meu batismo no Espírito Santo? Eu tinha perdido meu primeiro filho no hospital, antes de me converter. Eu assisti o parto. Eu vi, abrir minha mulher por baixo, abrir minha mulher por cima, tirar com fósforos, não conseguir voltar. Foi muito traumático que eu vi. Meu filho nasceu, achei que estava vivo, já não estava quase. Eu vi aquilo tudo. E aí depois disso eu me converti. E eu ouvi uma palavra que dizia que no lugar que eu fui humilhado, eu ia ser honrado. Eu guardei essa palavra. Não entendi direito não, querido. Não entendia bem não. Mas eu guardei esse negócio. 6 meses depois, minha mulher não podia engravidar e engravidou. Não devia, né? Porque ainda estava... Foi muito traumático o que ela passou. Mas engravidou. E eu falei, no lugar que eu fui humilhado, eu vou ser honrado. Mesmo no hospital. O médico que deveria ser, que no primeiro não foi o médico dela. Tratei lá. Mas quando foi chegando perto, querido, eu sou humano. Foi me dando medo. Falei, será que eu tenho estrutura para entrar naquela sala e viver tudo de novo? Eu precisava de uma ferramenta. Para minha sorte, naquele mês, pastor Bud estava aqui, nessa igreja. Você não vai ter inveja. O Espírito Santo é o mesmo. E eu via ele falar em línguas. E eu não tive essa aula que você teve não, querido. Eu só vi uma coisa. Eu falei assim, eu tenho que encarar aquele hospital. E eu tenho que ser forte. Eu preciso de algo que eu não tenho. Eu quero aquilo ali. Era o que eu sabia. Aí na época o meu cunhado, pastor Edmilson, virou para o pastor Bud e falou, ele quer ser batizado. Eu nem sabia que eu queria, eu só queria aquilo ali. Pastor Bud colocou as mãos sobre mim e falou, tá pronto, irmão? Eu falei, eu acho que estou. Ele tirou a mão. Ele falou assim, acha? Tipo assim, não vou perder meu tempo com quem acha. Aí eu falei, não, tô. E queridos, deixa eu dizer, eu não sabia o que era, eu só sabia que eu precisava de uma ajuda de Deus. E naquela hora eu comecei a pular no chão, e eu comecei a falar numa língua enrolada, e eu comecei a falar 3 sílabas só, porque não veio uma língua grande não, eram 3 sílabazinhas, porque bebê às vezes começa falando só dadá mesmo, e eu recebi aquilo, e eu agarrei naquilo com força, e não larguei mais, sem saber o que era direito. E eu entrei naquela sala do hospital, eu e a minha mulher, orando em línguas. Porque eu precisava de algo. Eu precisava de uma força que não era minha. Eu precisava que o Espírito Santo me assistisse. E os médicos acharam que ela estava sob efeito de anestesia e que eu estava em choque. A gente entrou naquela situação, querido, uma força, que a gente fez o parto dela dando receita de comida. Porque os médicos começaram a falar como é que fazia uma comida lá, e eu não sei cozinhar, mas sei dar receita. Eu dei a receita. De tão tranquilo que eu estava. O que é isso? Revestimento de poder. O meu testemunho é simples, mas muita coisa maior aconteceu depois. Eu merecia? Não. Talvez não. Mas eu já era nascido de novo, então eu era digno, você também é. Agora, o que eu entendi? Que era uma necessidade. Porque é uma necessidade para a gente andar naquilo que Cristo, da maneira que Cristo andou nessa terra. E agora eu quero só concluir com você, o Ministério de Música pode subir. Os primeiros foram línguas como de fogo.
veio línguas do céu como de fogo e pousaram sobre eles. Por quê? Porque não tinha ninguém para impor as mãos. O primeiro tinha que ser espetacular, porque tinha que vir do céu direto. Não tinha ninguém para impor as mãos. Mas depois daquele dia de Pentecostes, você não vai ver mais línguas de fogo. A partir dali, todos os outros batismos no Espírito Santo foram feitos através da pregação da palavra. Pedro pregava e eles eram cheios do Espírito Santo, ou pela imposição de mãos. Porque senão você pode continuar até hoje esperando o céu se abrir e ter línguas de fogo. Querido, deixa eu dizer uma coisa que foi maravilhosamente explicada na semana passada. O homem natural precisa ver coisas espetaculares. O homem espiritual só precisa crer. Você não precisa mais ver uma língua de fogo. Você não precisa tremer, você não precisa ficar arrepiado. Se ficar, não tem problema não, você tem um corpo. Mas as suas expectativas não podem ser em sentidos naturais. A sua expectativa tem que ser crer. Se você crer, você vai ter, porque é para todos. Então, a partir daquele momento, eu não tenho tempo de te dar todos os versículos, mas a partir dali é só você ler Atos inteiro. Atos é uma história linda. Não é um livro difícil de ler, porque é um livro de história. E ele vai começar a narrar as várias vezes onde eles impõem as mãos, ou pela pregação da palavra, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Batizadas no Espírito, imersas no Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre elas, revestindo elas de poder. E a partir dali, ousadia, milagres, coisas impetuosas aconteciam. Então, qual é a nossa expectativa? Línguas de fogo? Vento impetuoso? Não. Não precisa. Esse foi os primeiros. Não tinha ninguém lá para pregar, não tinha ninguém para impor as mãos. Nós já temos. Você já recebeu a pregação. E você que está em casa, você não precisa colocar a sua expectativa numa imposição de mãos, porque daí onde você está, a pregação e a sua fé já é suficiente, porque o Espírito está dentro de você já. E ele não está limitado a paredes, não está limitado a espaço, e você pode ser batizado aí onde você está. Porque o batismo do Espírito Santo é para todo o corpo de Cristo. Não tem denominação, não tem tempo de casa. Se você nasceu de novo agora, você já pode desejar. Pastor, mas eu já fui uma vez, 2 vezes, não consegui. Queridos, normalmente são dúvidas, sofismas que ainda estão na sua cabeça, mas que eu creio em nome de Jesus hoje, que pela pregação da palavra, isso foi cancelado na sua vida. Amém? Porque não é dúvida, não é sofisma que vai roubar o seu direito de filho. E para completar, a evidência de falar em outras línguas, ela é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas? Não. Batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. Mas porque você foi revestido de poder, a evidência é que você vai falar em outras línguas. Como vai ser a sua língua? Nem imagino. Pode começar por 2 sílabas, pode começar cantando, pode começar com variedade, cada um é de um jeito. E você vai viver a sua realidade. O diabo vai dizer que você está inventando, que você está copiando, mas aquilo que é seu, ninguém vai roubar. E por que a gente ora em outras línguas? Vai ficar para o outro dia a importância de orar em outras línguas, porque hoje é para eu falar de batismo, 2, já falei muito. Mas você ora em outras línguas para se edificar, construir um alicerce por dentro. Você se edifica, você não ora em outras línguas para o outro, para edificar o outro, mas para edificar a si mesmo. E quando que você ora? Depois que você recebeu a sua língua, você ora a hora que você quiser, porque não é o Espírito que ora, é você. Ele só concede a língua, mas é você que ora. E quando você ora em outras línguas, você estabelece um revestimento, porque a palavra não é vestir, mas é revestir. Ou seja, é vestir e vestir de novo e continuar vestindo. E esse revestimento, essa imersão no poder do Espírito Santo é que vai fazer você um testemunha de Cristo nessa terra. O que você precisa para receber o batismo do Espírito Santo? Ser filho de Deus. Nasceu de novo, confessou Jesus, você já está apto.
Você precisa crer que é para todos. E você precisa desejar. Você precisa desejar, entender que não é por merecimento, mas é por necessidade. Você pode ficar de pé? Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque a tua palavra foi pregada, Pai. Senhor, nós cremos que a tua palavra ela é ungida e ela já é eficaz para separar aquilo que é a alma daquilo que é o nosso espírito. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo, ele é colaborador, ele é o nosso ajudador. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é aquele quem faz. A Bíblia diz que ele é aquele que nos auxilia. Nós, como crentes, não devemos esperar que ele faça. Nós devemos esperar que ele nos auxilie. Porque esse poder que ele mesmo transmite a nós é o poder que nos capacita a fazer. Sabe, queridos, nós não devemos ficar dizendo: Senhor, me enche, me enche, me enche. Não, porque somos nós que nos enchemos. Nós devemos sair do evangelho que terceiriza e entrar no evangelho onde nós tomamos posse daquilo que Deus já fez. Jesus não disse falta fazer, ele disse está consumado. A promessa já se cumpriu. Então eu quero que você, que já ora em outras línguas, que já é batizado no Espírito Santo, que você comece a orar agora. Queridos, deixa eu dizer uma coisa que eu sei porque sei. Eu sei porque sei. E eu vou dar uma instrução para você que nos assiste em casa. Você que nasceu de novo, você que foi curado, você que foi batizado no Espírito Santo, você precisa botar lá nos comentários, porque isso vai estimular outras pessoas. Chegam muitos testemunhos para mim, mas eles ficam em mim. As pessoas precisam saber. Se você nascer de novo, se você quiser, escreve lá: eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Agora eu vou dizer, pessoas vão ver essa gravação, vão ver essa transmissão, aliás, e vão receber batismo do Espírito Santo nas suas casas, porque Deus não vai esperar a pandemia passar para a pessoa receber imposição de mãos. Batismo no Espírito Santo é urgente, é emergente, é necessidade. Você que está em casa, impossibilitado talvez de estar presencialmente, Deus não vai negar a você o cumprimento da palavra que está sendo pregada. Erga as suas mãos aonde você está. E você que ainda não tem o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, você vai receber agora, na autoridade do nome de Jesus. Há aqui no nosso meio alguém que não tem ainda recebido. Aliás, quem ainda aqui não tem o batismo do Espírito Santo e deseja receber hoje, recebeu essa palavra e crê, levanta sua mão bem alto, com ousadia, fica com a sua mão levantada. Um ministro da palavra, por favor, ou um intercessor, leia ali, por favor, lá. Mais alguém para receber batismo do Espírito Santo? Cuidado só com as mãos. Se tiver intercessor com álcool aqui, glória a Deus. Glória a Deus, uma intercessora ali, por favor. Glória a Deus. Só distribui o álcool aí, as luvas. Não vamos escandalizar ninguém. Fica olhando para mim ainda. Mais alguém aqui presente? Alguém entre nós? Hoje é o dia, querido. Você está aqui. Deus marcou um encontro com você hoje. Você está reunido. Você que já ora em outras línguas, você pode começar. Leva as suas mãos. Vamos criar um ambiente favorável. Ousadia. Você está de máscara. Você não está amordaçado. E você que está em casa. Ei, esse é o dia. Chegou. Você entendeu. E vai chegar aí. Aonde você está. O Espírito Santo não está limitado. O Espírito Santo não está limitado. Obrigado, Pai. Você que está aqui, a intercessora pode impor as suas mãos, botar
Obrigado, Pai. Fica aqui comigo, querido. Você é igreja. Você é igreja, amém? Você não é espectador, não. Você é igreja. E se você já é batizado no Espírito Santo, você não está vendo nele, você já entrou nele. Então, faça a diferença, faça a influência nesse ambiente, na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Olha para cá, você que deseja receber. Olha para cá, você que deseja receber. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é por merecimento, mas é por necessidade. E a palavra diz que quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. Então, eu repreendo agora todo espírito de dúvida e todo sofisma e declaro em nome de Jesus que o dia chegou e o dia é hoje. Se vai ser de luva, se vai ser de álcool gel, se vai ser de distância, se vai ser de máscara, eu não sei. Mas vai ser, porque Deus, quando dá a palavra, Ele manda os sinais. Vamos orar e agradecer a Deus. Os intercessores podem orar pelas pessoas. Pai, obrigado, Senhor. Você que está em casa agora, estenda as suas mãos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito descem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. O Senhor tem hoje para você, revestimento de poder. Pai, obrigado, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, cheios, Pai, cheios. Oh, brababa xerere, cantra bababa sorere, rambra bababa xorere, cantra bababa sorele, roxorolo bramba bababa xorere, roxorolo bramba bababa xorere, roxorolo bramba bababa xorere, chorolo bramba bababa sorere, roxorolo bramba bababa xorere. Precisa sentir, mas eu vou dizer uma coisa, para que você perceba mais rápido. Pessoas vão começar a sentir agora, pessoas vão começar a sentir, vão perceber a presença, mas é necessário que você entenda que o Espírito não possui você, ele é um cavaleiro, ele te dá a língua, mas é você que fala. Então abre a sua boca e deixa o som sair. Cheio, Pai, em nome de Jesus. Cheio. Oh, obrigado, Pai. Você que está aqui, você vai fazer um vento impetuoso. Ei, ouvindo a sua voz. Sobra bababa sorere, cantra bababa sorere. Oh, com fogo, restaura o caído, que dá vista aos cegos. Essa transmissão está chegando num lugar fora do nosso país. E você que está aí, fora do Brasil, essa palavra é para você hoje. E eu declaro em nome de Jesus, você recebendo. Cheia em nome de Jesus. Cheia em nome de Jesus. Cheia em nome de Jesus. Cheia. Espírito de ousadia. Espírito de ousadia. Ei! Me batiza com fogo. Fogo. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor.
quero que ela se ouça. Quem recebeu o batismo do Espírito Santo, você pode começar a orar para você se ouvir. Você pode começar a orar bem mais alto para você se ouvir. Você que está aqui também, orando. Você precisa se ouvir para que isso não seja roubado. Você que está em casa e porventura você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você desejou tudo que você ouviu aqui hoje, você só precisa crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus morreu, ressuscitou, que Ele pagou a sua dívida, Ele é o seu Salvador, e que você deseja que Ele seja o seu Senhor. Você repete comigo: Pai, obrigado, Senhor, eu creio que Jesus, Ele morreu e ressuscitou, e Ele pagou a minha dívida, Ele apagou o meu pecado com o preço do seu sangue, Ele é o meu Salvador, e eu desejo que Ele seja o meu Senhor. E nesse mesmo momento, o Espírito Santo está habitando dentro de você. E se você entendeu tudo que aconteceu aqui hoje, você já pode desejar o Espírito sobre você. E eu creio em nome de Jesus em vidas sendo impactadas por essa ministração. Eu já tenho testemunhos na minha vida de várias pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo através de um CD onde eu ministrei sobre isso. E eu declaro que você que está assistindo isso e ainda não era batizado, você vai ser cheio do Espírito, em nome de Jesus, porque é para todos, é para você, e a sua vida vai ser transformada na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Pai, obrigado, Pai, por mais essa noite, onde 2 fundamentos poderosos foram firmados, e eu creio em nome de Jesus, Pai, que vidas serão impactadas e que mais testemunhas de Cristo haverão em nosso meio para mostrar a esse mundo o teu reino, o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos para os nossos avisos. Você pode sentar.